cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Boa noite, Elísio. Seja bem-vindo. Sua voz falava só de amor. Boa noite, Viviane. Tudo Seu bom? era de amor e paz. Oi, Leno. Oi, Luana. Trazia no Sejam coração. bem-vindos. Ele pelos campos caminhou. Olá, nosso palestrante já chegou. Montanhas e falou Deixa eu adicionar ele aqui. maior. Fez a luz brilhar na escuridão. O sol nasceu que contemplou. Que além da vida Cristo. Boa noite, Águida. Boa noite! Seja Tudo bem, bem-vindo. amiga? Tudo bom? Tudo ótimo. Que maravilha! Aham. Então vamos lá, eu vou. Seja muito bem-vindo aqui na nossa página do Grupo do CEOL. Receba nosso abraço caloroso, cheio de saudade, sabendo que em Obrigado breve também. estaremos todos juntos novamente. Com certeza, com certeza. Aham. Eu vou fazer uma pequena leitura bem brevezinha do Evangelho, para a gente já poder iniciar. Tá certo. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 1, não vim destruir a lei. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão as leis e os profetas. A lei toda e os profetas. Vou fazer a nossa prece, colocar uma musiquinha mais baixinha. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, reunidos em Teu nome, para a prática do amor, da caridade, do compartilhamento de alguns dos exemplos de amor que nos deixastes. Rogamos a Tua proteção e a todos os nossos irmãos que aqui conosco estão. Que nosso irmão Jamisney possa ser intuído da melhor maneira possível, nos trazendo toda a sua mensagem desta noite. Que tenhamos, assim, o discernimento para colocarmos em prática um pouco de tudo que aqui for nos dito. Sabemos de todas as dificuldades e com a proteção divina, iniciamos, assim, com o Pai Nosso. Dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática e do cultivo de todo o mal. Que assim seja. Assim seja. A palavra é toda sua, somos todos ouvidos e fé para poder conseguir colocar em prática. Ok, minha irmã Águida.
Uma boa noite aos meus caros irmãos desta conceituada instituição espírita, na pessoa de Águida, na pessoa do nosso querido amigo Modesto e de todos vocês, que possamos, na noite de hoje, refletirmos sobre o grande projeto divino do Cristo Consolador, quando aqui esteve conosco, a benfeitora Joana de Ângeles, no ano de 2000, quando a humanidade comemorava 2000 anos da trajetória evolutiva do Cristo pelos caminhos da Terra, essa notável benfeitora iria produzir esta obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E nas considerações deste livro, Joana de Ângeles, ela tenta dar uma definição de quem realmente era este grande Cristo que colocou as suas pegadas iluminadas na Galileia e na Palestina. E Joana vai dizendo da seguinte forma: Jesus é o mais notável ser da história da humanidade, sem sombra de dúvidas. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. E ela continua tentando definir a grandiosidade deste Cristo planetário que apresentou para todos nós o projeto da Boa Nova. E ela diz assim: vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nestes dias, embora em menor escala. Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a materialização do espírito mais perfeito que se deslocou dos altiplanos do mundo maior, das grandes galáxias, um dos diretores e prepostos desta grande galáxia, que é uma das nossas residências no universo, a Via Láctea. Esse Cristo, quando se materializa na Terra, ele já tinha constituído e construído, na qualidade de co-criador em plano maior, o nosso orbe terrestre, o planeta Terra, a Mãe Gaia, como nós conhecemos. E ele, na qualidade de governador espiritual, após a constituição fisiológica da nossa futura morada, que é o planeta, 4,5 bilhões de anos de evolução, de constituição, o próprio ser mais perfeito iria mergulhar no ventre materno de uma jovem moça de aproximadamente 19 a 20 anos, em uma cidade ribeirinha da Galileia, onde ela recebeu a visita de um arcanjo, o anjo Gabriel, uma entidade espiritual, pertencente à equipe de espíritos que preparou o terreno para o advento do Filho do Homem se materializasse na Terra. Gabriel lhe aparece e prepara psicologicamente Maria, que ela iria receber o grande avatar divino, o espírito que iria mudar o destino de todas as criaturas humanas, no presente, no passado e
no nosso futuro. Quando o amor veio à Terra, foi quando a jovem Maria e o seu esposo José, em um local muito simples, em um estábulo, recebe um fascículo de luz. A verdade estava se materializando na terra, no ventre daquela jovem moça. Quando o amor veio à terra, meus irmãos, era a presença do próprio Cristo. E durante a sua trajetória pela Galileia e Palestina, ele iria deixar cicatrizes profundas na alma e na consciência de todos nós. Agora, resumindo, os 3 anos do seu grande projeto, porque apenas só foram 36 meses para ele criar uma revolução do amor na história da humanidade. Era o mês de março da era Nissan, quando Jesus, aos 30 anos, ele caminhava no primeiro horário da manhã e o irmão Só já dava a sua presença. Um velho pescador chegava de mais uma das suas pescas, era Simão Pedro, a sua túnica branca, toda suja, com cheiro do peixe. Jesus se aproxima e aquele odor natural da Galileia daquela época, o cheiro da maresia, associado ao cheiro que exalava das vestimentas de Simão Pedro, que era o cheiro da pesca, do peixe, e o homem-luz, o caminho da luz, como Amélia Rodrigues iria dizer, a luz do mundo caminhava em direção a um velho pescador, e Jesus lhe diz: Simão Pedro, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Simão Pedro ficou praticamente envolvido no estado de estesia daquele ser de luz, aquele ser que, com seu olhar enigmático, com a sua altura de 1,78 m aproximadamente, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues, que ele tinha esta estatura, um biotipo perfeito, tinha um cabelo cor de ambá encaracolado, narrativa de Amélia Rodrigues, e as pessoas, Águida, que se aproximava do campo gravitacional do amor, deste fascículo de luz, simplesmente era curado pelo simples fato de tocar em sua túnica ou de ouvi-lo. Aqueles que teve olhos de ver, ouvido de ouvir e teve a sensação de sentir o ser espiritual na Terra, foi curado de dentro para fora. Porque a cura do Cristo se processava de dentro para fora, da alma. Cura-se a alma, resolvem as questões das doenças do corpo físico. Porque a doença do corpo físico é um reflexo das nossas doenças psicossomáticas, das doenças espirituais. E esse Cristo Consolador, no momento em que ele saiu nas cidades praianas, nas cidades ribeirinhas da Galileia, pregando o teu evangelho, convidando os 12 discípulos que faria parte do seu grande projeto para a implantação da Boa Nova alvissareira para a humanidade. Foi naquele momento em que Zebedeu e Salomé, tomando conhecimento através do seu filho João Evangelista, aquele que seria mais tarde conhecido, o apóstolo que iria escrever as profecias, seria o único apóstolo octogenário que desencarnaria com morte natural, porque os demais discípulos foram sacrificados pelos Césares.
E aquele jovem rapaz, João Evangelista, aos 17 anos, conta à sua mãe que conheceu um homem diferente e que este homem estava entre nós para implantar um reino diferente na terra. Salomé e Zebedeu, conforme Humberto de Campos, no livro Boa Nova, narra que ambos, os pais de João Evangelista, vai até Jesus e lhe pergunta: Rabi, Rabi, eu gostaria que você contratasse os meus 2 filhos, que um sentasse ao lado esquerdo e o outro ao lado direito do teu trono, já que você vai implantar um novo reino nessa nossa terra. Jesus, certamente, meus amigos, com seu amor de compaixão, de gratidão, olhou para aqueles 2 e disse: vocês não entenderam nada. Eu vou traduzir o que Humberto de Campos diz. O meu reino é um reino diferente. É um reino que há uma grande necessidade de renúncia. Será, Zebedeu e Salomé, que João está preparado para beber do cálice que eu irei beber? É claro que Jesus sabia o que iria ocorrer com ele. Jesus já tinha planejado. Ele, como governador espiritual, ele manda primeiro José, Maria, Zacarias, todos aqueles discípulos, Paulo de Tarso, todos aqueles que cruzaram no caminho de Jesus e queria participar da construção do início do Evangelho do Cristo, foram preparados pela a equipe espiritual do Cristo. Porque ele, na qualidade de governador, ele orientava a sua equipe espiritual, os diretores espirituais do orbe terrestre, para preparar aqueles que iriam reencarnar e fazer parte desse grande projeto da implantação do Consolador prometido para a humanidade, meus queridos irmãos. Portanto, o Cristo não trabalhou sozinho. Ele tinha uma equipe encarnada e outra grande equipe nos altiplanos, dando suporte a toda essa mudança espiritual da Terra. Ele, como governador espiritual, ele vem à Terra. Mas no momento que Jesus se ausenta dos altiplanos, alguém ficou no lugar dele. E quem foram? Esses diretores espirituais, os co-criadores em plano maior, conforme André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos. Portanto, quando Jesus começa iniciando a construção do seu grande projeto na Terra, na qualidade de Consolador prometido, Jesus vai falar através de parábolas. Jesus falava através de parábolas para que as pessoas naquela época tivessem um maior entendimento do grande significado das parábolas terapêuticas como proposta de transformação na nossa vida diária. Joana de Ângeles, em uma destas parábolas, Joana vai dizer assim: o meu reino não é deste mundo. Vejamos bem a interpretação de Joana nesse capítulo do Evangelho de João, que diz assim: na visão da psicologia profunda, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Essa citação, o meu reino não é deste mundo, era também uma proposta deste grande Cristo
que estava consolando a humanidade através das suas parábolas. Eu sempre digo que todas essas parábolas, elas estão interconectadas. Essa parábola que meu reino não é deste mundo está relacionada à parábola da porta estreita, a porta larga, a porta da perdição, a porta estreita, a porta da renúncia, a parábola do joio e do trigo, deixai que ambos cresçam juntos, que no momento certo vão nos separar. A parábola do bom samaritano, a parábola do óbolo da viúva. Podemos perceber que todas essas parábolas vai ser direcionadas ou direcionados para o ápice da sua proposta como consolador prometido na terra, quando, faltando alguns meses para o retorno do Cristo às esferas do mundo maior, quando ele seria crucificado, ele vai, alguns meses antes, declamar as soberanas leis das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é uma síntese, meus queridos irmãos, de tudo o que o Cristo apresentou como proposta de consolação para a humanidade atual daquela época e para o futuro da humanidade. O Evangelho do Cristo é uma proposta de consolador para a eternidade, para o mundo de provas e de expiações, para os mundos de regeneração que nós iremos entrar. Eu sempre tenho dito que o mundo de regeneração são várias fases que iremos vivenciar esse mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração começa em você. E o Consolador prometido, ele nos apresenta, quando ele diz que o reino não é deste mundo, quando ele afirma, e a Joana analisa, que são as paisagens, as regiões do nosso sentimento, ele está querendo dizer que a construção das novas moradas de um mundo de regeneração começa em você, você tornando-se consolador de você mesmo. Em um determinado momento, Jesus tem um encontro com um dos homens mais inteligentes na época, era o doutor Nicodemos. E dialogando com o doutor Nicodemos na calada da noite, foi um diálogo que, de certa forma, Jesus falava sobre a lei da reencarnação, da ressurreição, porque foi questionado por doutor Nicodemos. Em um determinado momento do seu diálogo, Jesus lhe diz: Nicodemos, eu estou falando das coisas da casa daqui da terra, você não está compreendendo? Imagine se eu falar as coisas da casa de meu pai, Águida. É claro que Jesus não iria entender. Jesus, ele soltou, minha amiga Águida, de forma homeopática, para que os caros ouvintes de Mussurunga entendam a função nossa hoje no século XXI, as parábolas de Jesus, esse Consolador prometido, o que nós entendemos de Evangelho é a ponta do iceberg. Jesus não falou muito, ele falou só o necessário. As parábolas de Jesus, a revelação do Cristo para a terra, é apenas uma gota perdida no oceano, porque se ele revelasse a dimensionalidade do teu evangelho cósmico universal, nós não suportaríamos. Entender a questão da reencarnação e das diversidades de vidas que já tivemos. E ele iria dizer: eu vou enviar um Consolador prometido. Esse Consolador irá dizer até então aquilo que eu não posso falar. 1857 anos depois, aparece no orbe da Terra o maior código de ética da história da humanidade. Era o advento do surgimento da doutrina dos espíritos,
A doutrina espírita seria conhecido no século XIX, o espiritismo seria conhecido naquela época na França, na Belle Époque da época. A França, Paris, era o centro cultural onde tudo acontecia. O Evangelho de Jesus se manifestando através da revelação dos Espíritos, com a doutrina espírita, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E na qualidade de cristianismo redivivo, Jesus estava mostrando para a humanidade o surgimento da doutrina espírita como o grande consolador cósmico, o grande consolador prometido, em uma pequena síntese de 1019 perguntas, que seria um código de ética moral, o livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, conforme a gente vê na introdução da obra, prolegômenos, e a introdução do livro dos Espíritos fala por si só. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus materializava na Terra o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, como esse grande consolador prometido. Era a continuidade do projeto do Cristo na qualidade de consolador no século XIX. É claro que Teresa de Ávila, no ano de 1515 a 1582, Teresa de Ávila, ela é a reencarnação de Maria Madalena, a ex-prostituta, e que se tornou leprosa. Madalena desencarna 30 anos depois, vive num vale dos leprosos. Ela teve encontro com Cristo na casa de Simão Pedro, um alto encontro. Cristo desencarna, Madalena iria desencarnar 30 anos depois, vivendo no vale dos leprosos. Quando ela retorna ao mundo espiritual, o próprio Cristo o recebe e lhe diz: prepara-te, Madalena, que ao longo dos milênios futuros você vai ter sucessivas reencarnações para que você dê continuidade a esse grande projeto. A gente viu isso em João Evangelista, reencarnando como Francisco de Assis. A gente viu em Joana de Cusa, como Clara de Assis, como Soró, Inês de la Cruz, e agora Joana Angélica, e depois Joana de Ângeles. E Teresa d'Ávila e Maria Madalena reencarna na Espanha, na Idade Média, no ano de 1515, em Saragossa, uma cidade na Espanha, na personalidade daquela que se tornaria a grande mística, a grande santa da igreja, Teresa de Ávila. Teresa de Ávila é a própria Madalena. Então, o Cristo Consolador, ao longo dos milênios, foram enviando seus prepostos em vários períodos tristes da humanidade, aonde a humanidade estava sempre sendo sacudida pelos inimigos do Cristo. E esses apóstolos do Cristo, sempre levantando a sua bandeira de consolador, mais tarde, no século XIX, início do século XIX, em outubro de 1804, aparece uma das grandes figuras do século XIX, aquele que seria conhecido como Allan Kardec, na personalidade de Hippolyte Léon Denisard. Ele constrói, o próprio Denisard recebe orientação de uma equipe de espíritos que vai dizer: você dará continuidade a esse projeto da Boa Nova na humanidade em outra dialética, em outra linguagem. Era a continuidade deste Cristo Consolador no século XIX, 1857, 2020. 150 anos depois, na linha do tempo, nos dias atuais, o mundo vive abraçado, especialmente o Brasil, na figura de Humberto de Campos, que ele vai
escrever aquela obra maravilhosa, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ali ele define que o próprio Cristo, antes do Brasil ser descoberto, o Brasil é descoberto no ano de 1500, mas 600 anos antes do Brasil ser descoberto, o próprio Cristo, junto com Elaieu, o anjo Ismael, eles estiveram aqui no Brasil, na psicosfera espiritual do nosso território brasileiro, 600 anos antes de ser descoberto, e o Cristo pergunta a Eliel, aonde será construído essa nova terra do cruzeiro, esse novo consolador prometido, já que as minhas raízes não se aprofundaram no velho continente. É aí aquele que mais tarde seria conhecido como o anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil, vai definir que seria e que hoje nós conhecemos como território brasileiro. A minha percepção, minha amiga Águida, que quando Cristo esteve aqui, antes do Brasil ser descoberto, isso é uma opinião pessoal minha, viu? Eu tinha uma vez uma conversa aí com o Haroldo, há muito tempo atrás, com o Haroldo Dutra, e eu disse a ele, olha, a sensação que eu tenho que quando Cristo veio verificar onde seria implantado a sua nova semente, ele esteve aqui na Bahia. Tudo acontece aqui na Bahia. Ele esteve lá pelas bandas entre o litoral do Porto da Barra até Porto Seguro. Tanto é que depois as caravelas iriam descobrir aonde? O Brasil por aonde? Pelo território baiano. Então, essa é uma observação nossa. O que eu quero dizer é que tudo foi arquitetado, planejado, para que o Cristo Consolador implantasse a tua semente de boa nova em um novo terreno fértil, que seria as terras brasileiras. E nós, na qualidade de semente, que eu digo que nós devemos ser a semente do trigo e não a semente do joio. E era aqui que queria ter a efervescência dessa nova proposta do Consolador prometido para a humanidade. Foi aqui no Brasil que iria florescer de forma exuberante a doutrina dos Espíritos, a doutrina do Evangelho do Cristo, e é daqui do Brasil que está partindo, meus queridos irmãos, para várias partes do mundo, o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. O Divaldo é um deles, o Raul Teixeira e muitos trabalhadores espíritas no anonimato que viajam para outros continentes, para outros países, e agora, nesses estudos da plataforma, com essa pandemia, está fazendo com que os países fiquem mais próximos. No ano de 1984, eu tive um sonho, e nesse sonho eu me via, isso em 84, eu me via fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo na cidade de Nova York. Era 1984. Hoje nós estamos em 2020. Quantos anos tem isso? Tem mais de 35 anos, 36 anos. Passado 36 anos, mais ou menos, desse sonho que eu tive, de que eu estava vestido de roupa social, realizando uma palestra na cidade de Nova York, nos anos 80, isso em sonho. Há 3 anos atrás, aproximadamente há 3 anos atrás, eu tenho uma sobrinha que já mora há 10 anos nos Estados Unidos. Ela mora lá, em Nova Orleans, New Orleans. E ela se tornou espírita por meu intermédio. Em Nova Orleans não tem centro espírita. Ela me ligou há uns 3 anos atrás e me disse, meu tio, eu quero que o senhor coordene um grupo de estudos aqui em Nova Orleans. Eu quero que o senhor venha implantar um centro espírita aqui em Nova Orleans. Portanto, resumindo, a ópera do Consolador, quando, nesses últimos 4 anos, eu tenho coordenado grupos de estudos para
Nova Orleans e para o Texas. Ou seja, através dessas plataformas. É esse grande projeto divino do Cristo se manifestando em todos os trabalhadores da seara do Cristo, porque ele iria afirmar: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos nós estamos sendo convidados e convidadas a participarmos deste grande banquete celestial, para que a gente possa ser verdadeiramente o grande consolador de corações, diante dos grandes desafios que nós estamos enfrentando na atualidade, meus caros irmãos. Qual é a nossa proposta como consolador? Diante de uma pandemia, dentre tantas outras pandemias que assolaram sobre a humanidade, a peste negra, que no ano de 1400 e pouco durou quase 70 anos, a peste negra naquela época, matando 120 milhões de pessoas, morreram vítima da peste negra durante quase 70 anos. Dizimou uma boa parcela da humanidade. Depois veio outros tipos de viroses, e a penúltima virose que tirou 50 milhões de vidas sobre o orbe terrestre foi a gripe espanhola. Em 1917, 1920, a gripe espanhola durou aproximadamente 3 anos e matou 50 milhões de pessoas. E a pergunta daquela época, e a pergunta de 100 anos depois, no século XXI, muitos têm perguntado: isso é castigo de Deus? Como poderemos ser consolados diante desses grandes cataclismos físicos, diante desses grandes cataclismos de uma virose, de um inimigo invisível que nos colocou de joelho para que a gente vivencie o Evangelho do Cristo? Porque o Cristo, ele não se ajoelhou, ele foi crucificado. E sendo crucificado, as últimas palavras que o Cristo nos disse foi: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E aí eu perguntaria ao meu amigo Modesto, que está ali nos ouvindo, qual é a pergunta que devemos formularmos a nós mesmos? Pai, o que devo fazer diante desta pandemia que está nos convidando a vivenciar esse Consolador prometido? Eu diria, meu amigo Modesto, parafraseando o pensamento de Humberto Holden, que escreveu a biografia de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona viveu no ano de 365. Agostinho de Hipona era um bom vivant, era um jovem que gostava de curtir a vida, mas quando ele tem contato com as epístolas de Paulo, ao estudar o pensamento do apóstolo Paulo de Tarso, Agostinho de Hipona muda. A sua mãe, que era Rita, que vai se tornar também Santa Mônica, Mônica o nome dela, mais tarde ela se torna santa, mas Agostinho, ele é envolvido pela grande revolução das epístolas de Paulo. E Humberto Holden, ele dá uma definição primorosa quando Agostinho diz assim: o Evangelho do Cristo não se deve estudar. Não se estuda, meu amigo Modesto. Está ouvindo, Modesto? Eu estou vendo o Modesto aqui. Maravilha, meu irmão James. O Evangelho não se estuda ainda. Agostinho disse isso. O Evangelho não se estuda. O Evangelho é para viver e sofrer. Porque estudar, todo mundo estuda. Agora, vivenciar o que você estudou é muito difícil. Então, quando o Agostinho ele dá essa definição que você deve estudar, que deve vivenciar e sofrer o Evangelho, eu não entendi quando eu li esse livro. Eu só iria entender depois, porque que quando você vivencia o Evangelho, você sofre. Sabe por que você sofre? Porque você
começa a dar a checkmate em você mesmo. Porque o Evangelho é uma proposta de revolução do amor no teu mundo íntimo. O Evangelho vai quebrar as suas placas tectônicas. O Evangelho vai diluir gradativamente o lado sombra que existe em nós. A predominância muito forte e que ainda é necessária do nosso cérebro reptiliano, é o cérebro da consciência mais profunda. O segundo cérebro é o nosso neocórtex, que são os registros atuais. E o terceiro andar do nosso cérebro, que o André Luiz fala, é o superconsciente. E é isso que o Agostinho estava querendo dizer, que viver o Evangelho é realizar uma catarse, uma cirurgia moral no seu mundo íntimo, como muito colocava o espírito João Nunes Maia, e o espírito de Miramês, que ele escreveu um livrinho muito pequeno chamado Cirurgia Moral. A questão é, realize a tua cirurgia moral. Viver o Evangelho é realizar uma grande revolução no seu mundo íntimo. É você conhecer as suas moradas íntimas, conhecer as suas moradas íntimas com as tintas do Evangelho do Cristo, que é este Consolador, que veio para a humanidade realizar a grande catarse e a grande transformação no nosso mundo íntimo. O Cristo veio à Terra implantar a sua boa nova, as suas novas moradas na mente e no coração de todos nós. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que possamos refletirmos todos diante dos grandes desafios que a doutrina espírita tem nos convidado. E agora eu encerro mesmo com a frase de André Luiz. André Luiz diz assim, e eu gosto muito de encerrar as nossas palestras, as nossas conferências, com o pensamento de André Luiz. Os espíritas são os milionários da felicidade. Reflitamos a colocação de André Luiz. Os espíritas são os milionários da felicidade. Gratidão, namastê, muita paz. Nós é que agradecemos por tudo isso. E aí já vou aproveitar que você está aqui, vou abusar só mais um pouquinho assim, ó, e pedir para você fazer a nossa oração de encerramento. Não, meu irmão, vamos lá. Mestre Jesus, agradecemos pela divina presença desses abnegados irmãos da Instituição Espírita de Mussurunga, que o Cristo Consolador envolva-nos em humanidade com a tua partícula divina, com teu átomo do amor e da gratidão, que possamos sentir na mente e no coração a presença do Consolador prometido em nossas pegadas. Que o Cristo amor, esse Cristo luz, esse Cristo compaixão, este Cristo caridade, seja uma constante em nossas jornadas. Muita paz. Muita paz, muito obrigada, muito boa noite a todos. E que em breve possamos estar todos reunidos novamente, viu? Mas a gente se encontra por aqui ainda. Gratidão, minha irmã. Fica muito obrigada. Boa noite. Obrigado, minha amiga.